Olá! Está começando o Rede das Profissões, espaço aberto para discussões que envolvem o mercado de trabalho e a atuação dos profissionais de todas as áreas. E no programa de hoje, as dificuldades enfrentadas por quem sofre com a cópia. Entrevistas com profissionais que irão abordar as práticas de plágio vistas de ângulos diferentes. O Rede das Profissões está no ar. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra plágio vem do grego e significa trapaceiro. Plagiar é um ato próximo do roubo, já que é uma apropriação indevida da ideia que outro teve. Porém, é sempre importante deixar claro de onde veio a informação, quem foi seu autor. Para a lei, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O plágio tomou dimensões tão preocupantes que comitês especiais e reuniões têm sido organizados para tratar o assunto. Além disso, centros de pesquisas em diversos países colocam este tema em discussão. Na web, muitas informações de boa qualidade deixam de ser publicadas devido à questão da cópia não autorizada. É o que temem muitos pintores, poetas, compositores, escritores e fotógrafos. Vale lembrar que quando a pessoa que for publicar ou veicular um material de qualquer artista, é indispensável pedir autorização ao mesmo, além de citar os créditos e as fontes. Para falar sobre o plágio e as suas consequências dentro do conhecimento, convidamos Maurílio Santiago, professor de filosofia e coordenador do Programa Ético Institucional da Newton Paiva. Olá, Maurílio. Tudo bem? Eu gostaria que você começasse explicando o que é o plágio dentro do contexto de produção acadêmica. Bom, dentro do contexto de produção acadêmica, o plágio, na relação específica lá do professor e aluno, é quando o aluno apropria intelectualmente do trabalho de um outro, e apresenta para o professor e para a própria comunidade acadêmica este trabalho como se fosse de autoria desse aluno. Portanto, ele apropriar do trabalho de um outro, como se fosse seu. Regra geral, o mais comum, lugar comum dentro dos trabalhos que nós encontramos de plágio é essa questão, é a questão mais séria que eu percebo. Que difere um pouco da cola, difere um pouco daquele trabalho que o aluno paga alguém para fazer para ele. Então, são problemas éticos também, mas o problema do plágio específico é apropriar do trabalho de um outro. Em sua opinião, quais as causas que levam os alunos a praticarem o plágio e quais as consequências que esse tipo de prática traz para os universitários? Eu acho que existem várias causas que podem conduzir ao plágio. A primeira delas, que a gente tem que pensar, é a questão do aluno não ter a formação própria, uma formação em relação à questão, por exemplo, da metodologia científica, da normatização, de uma consciência ética de que o plágio é algo inadmissível, inaceitável eticamente. Pensar também no campo do direito, que o plágio é uma violação ao direito, está contra, inclusive, no direito penal. Então, acho que perceber isso. O aluno, quando chega, pelo menos eu vou responder pela nossa universidade, que é a Newton Paiva, nós procuramos despertar nele essa consciência. Muitas vezes ele não está preparado para isso, ele não tem uma consciência em relação ao plágio. A segunda questão é a falta de motivação. Se o aluno está fazendo um trabalho que não vai ao encontro do seu desejo, do seu interesse, então ele tende a fazer o plágio. Então essas questões e uma exigência, às vezes, do próprio professor em relação ao aluno, de uma realidade que escapa à realidade desse aluno. Então o aluno de graduação não pode se esperar que esse aluno faça um trabalho que tenha a dimensão, por exemplo, de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. Então, essas questões todas possibilitam o exercício, a prática do plágio. E você pode falar um pouquinho das consequências que essa prática traz para os universitários? Bom, acho que são consequências sérias, especificamente, acho que uma consequência direta do plágio é a questão do conhecimento. Eu acho que a universidade é o lugar do conhecimento, a educação é isso, é você formar e informar. Então, etimologicamente, a palavra nos gregos dá essa ideia de formação. Então, a educação é um processo de formação, de busca de conhecimento, de construção de conhecimento.
E, obviamente, se o aluno faz o plágio, o conhecimento não está acontecendo. Então, diretamente, uma causa direta é o problema do conhecimento. E ligado a ela, que não dá para separar, né, a ética, uma vez que esse aluno está violando a ética, ele está violando questões fundamentais de respeito ao outro, violando o direito, né, porque é um crime, inclusive, né. Então, a questão fundamental é essa, é o problema ético e o problema do conhecimento, que é o núcleo, a ideia central de universidade, né. Existe um site que ele disponibiliza ao todo em sua página 20.706 trabalhos feitos por alunos de vários cursos de graduação. E para ter acesso a esses trabalhos, basta a pessoa se cadastrar no site, daí por diante, essa pessoa já pode usufruir dos trabalhos, né, de todo o conteúdo do site. E qual a sua opinião a respeito desse problema tipo é sério, de né? site? Você tem sites, não só sites, mas você tem... Lá na nossa instituição isso é proibido, a gente tem até uma patrulha assim, para ver né, como é que está essa questão. Mas, por exemplo, divulga dentro da própria universidade, pessoas colocam o nome, telefone e deixa muito claro que elas estão fazendo trabalho para o outro. Né, com tantos dias te entrega uma monografia, te entrega uma dissertação de mestrado. Né, existem vários sites aí que os alunos acionam para poder ter o trabalho pronto. Né? Então, meios, né, antiéticos e que vão eticamente inaceitáveis e que vão completamente contra a lógica do conhecimento, da ética do ensino, existem vários, né? E muito fáceis. Né? Para um aluno que não é um aluno comprometido, um aluno que não tem um compromisso consigo mesmo, eu acho que essa é a grande questão. Qual é o meu lugar enquanto aluno dentro da universidade? E qual é o meu papel aqui dentro da universidade para buscar o conhecimento e sair daqui um sujeito diferente, que é o que se pretende, não é? Que domina a ciência, as habilidades, as tecnologias e também que tenha uma postura ética? Então, as consequências são essas. Os facilitadores para que haja o plágio, eles estão aí. Não é? E a gente não tem como cercar de todos os lados. Agora, a questão é, qual é o lugar desse aluno diante desses meios que são ilícitos, né? E que violam todo o conhecimento, né? Vão contra a lógica da universidade, do conhecimento. De que forma o plágio atrasa a expansão do conhecimento? E o que fazer para evitar esse caminho pouco ético? Né? Olha, eu não sei se ele atrasa o conhecimento, eu acho que ele não é o conhecimento. Né? Porque o aluno vamos supor, você tem um tema a ser desenvolvido. O aluno não desenvolve esse tema, o aluno não pesquisa, né? Porque ele tem que sair do seu desejo, quer dizer, se o aluno busca, se o aluno se informa, se o aluno respeita a metodologia científica, a normatização, e se ele faz um trabalho de pesquisa, o conhecimento está acontecendo. Agora, na hora que eu pego o trabalho de um outro, aproprio desse trabalho, coloco um nome ali e apresento como meu, então nenhum conhecimento está acontecendo. Eu vou ser mais coisa com você aqui, quando você diz pouco ético, eu digo que não é nem um pouco ético, né? Eu acho que o plágio é um caminho eticamente inaceitável, eticamente inadmissível, né? E que cabe à universidade ficar atenta a essa questão e, em última instância, punir rigorosamente aqueles que cometem o plágio. Ok. Você coordena um projeto ético na Newton Paiva. Como que é o trabalho de vocês para prevenirem e conscientizarem a comunidade acadêmica de que o plágio não é a melhor forma de alcançar o sucesso? Bom, eu acho que o programa ético institucional que a Newton Paiva desenvolve, ele está ligado à nossa pró-reitora acadêmica, a doutora Ângela Paz. É um projeto, é um programa grande, com várias ações, dentre as quais, né, todas elas ligadas às questões ligadas à ética. E no que se refere, por exemplo, ao plágio, nós estamos agora criando uma campanha bem rigorosa dentro da nossa instituição. Né, grosso modo, seria, primeiro, sensibilizar os nossos alunos. Então, promover o conhecimento. Né? Então, o aluno chega para a gente na universidade, muitas vezes, sem saber o que vem a ser o plágio. Então, uma campanha educativa. Né? Educar os nossos alunos iniciantes, né? Porque o plágio ele vai de todos os instantes, ele começa no início da graduação, com os trabalhos de graduação, até o chamado TCC, que são os trabalhos de conclusão de cursos, monografias. Né? Então, a primeira coisa é sensibilizar os nossos alunos, fazer uma campanha, né, rigorosa, e não só os alunos. Muitas vezes, até os professores, né, muitas vezes, eles não têm essa informação do que seja propriamente o plágio e as consequências do plágio. Então, educar, que essa é a nossa função.
Então, educar os nossos alunos e despertar nos nossos alunos uma consciência ética para que isso não ocorra, né? É claro, a gente não pode também pensar no ideal absoluto, porque isso, né, não existe. E evidentemente que havendo o plágio, é fundamental, uma vez que foi feita uma campanha, uma vez que foi feito um processo para educar esses alunos, para que ele se torne um aluno comprometido com a universidade, com o conhecimento. Que o educador que está com esse aluno seja um educador comprometido, não é? Depois de tudo isso, uma vez que as coisas não foram, né, continua a prática do plágio, aí é claro, a instituição tem que tomar uma providência mais rigorosa e aí sim punir, né, esses que vão contra o plágio. Acho que assim ensina também. À medida que você pune aquele que foi contra o plágio, os outros, né, por ver aquela punição, também aprendem com isso e, consequentemente, ficam mais temerosos no exercício, na prática do plágio. Maurílio, muito obrigada pela sua participação. É um prazer, muito obrigado a vocês. No próximo bloco, uma entrevista com o advogado Hildebrando Pontes. Não saia daí, o Rede das Profissões volta já. A criação acadêmica envolve a criatividade e o respeito a essa criação, oriunda dessa criatividade, levada a cabo pelo autor. O conhecimento ele não pode ser alvo de distorções ou do chamado aí plágio. O direito do autor ele vai proteger, a legislação brasileira com relação ao direito do autor vai exatamente proteger a obra que é criada pelo autor. No caso da academia, a gente vai se referir mais especificamente à obra intelectual, envolvendo aí os livros, as obras didáticas, as aulas ministradas pelos professores em sala de aula, os trabalhos realizados em termos de pesquisa pelos professores e também pelos alunos, os trabalhos científicos que são realizados nos grupos de extensão e pesquisa. O plágio, especificamente, ele vai ser a cópia do pensamento de outro autor, seja de obra didática ou de obra mais profunda do ponto de vista científico, sem a menção à obra especificamente de onde foi tirada, né, essa fonte, sem indicar a fonte, sem indicar o nome do autor, a editora, a publicação, a origem, a fonte, portanto, desse objeto de conhecimento. O plágio, ele é visto, portanto, como crime, além da responsabilização por dano moral e patrimonial na esfera civil, ele é visto como crime, ou seja, aquele que se assenhorear sem indicar a origem, a fonte, o autor ou os coautores, se for o caso de uma obra coletiva, a editora, os dados específicos da publicação, ele estará incorrendo na prática, inclusive, de crime, a ser apenado aí de 3 meses até o máximo de 4 anos, conforme a prática do plágio que seja feita.